O que há de verdade na história de que Claudinho interessa ao Palmeiras? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta do empresário dele sobre o assunto. Falo também a respeito das SAFs nos clubes paulistas. Corinthians, Palmeiras e São Paulo podem se transformar em sociedade anônima do futebol? Tem ainda informações sobre o Flamengo, tem dirigente super importante radicalmente contrário à volta de Jorge Jesus, tudo sobre o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro e dono das melhores estatísticas da competição. Vou falar também sobre o turco Mohamed, tem informações sobre Erisson, que tem deitado e rolado com a camisa do Botafogo, tudo sobre a minha portuguesa campeã paulista da Série A2 e muito mais, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana a todos, e antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Só queria pedir para assistir ao vídeo até o fim, se curtir não esquecer de deixar like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. E se você acha que segunda-feira não é dia de se dar bem em casa de apostas esportivas, está errado. Separei dois jogos bem legais que vão acontecer ao longo da segunda. No Campeonato Espanhol tem, por exemplo, Barcelona e Cádiz. O Barça tentando encostar no Real Madrid, o Cádiz lutando para fugir da zona do rebaixamento. A vitória do Barcelona em casa paga R$1,23 para cada real apostado. Já um pouquinho mais cedo tem Campeonato Italiano, Napoli e Roma. Vitória do Napoli pagando R$1,91, o empate pagando R$3,60 e se der Roma como visitante, R$4,02. Para não perder essas e outras opções, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na SportBetBR e começa a apostar. Bora começar o vídeo de uma maneira diferente, falando sobre a portuguesa. A minha Lusa é a mais nova campeã da Série A2 do Paulistão, que equivale à segunda divisão do Campeonato Paulista. Vitória por 2-0 contra o São Bento na noite desse domingo no Canindé. No jogo de ida em Sorocaba havia tido empate 1-1. Os gols da vitória da Lusa, marcados pelo Naldo no primeiro tempo e contra pelo Diego Sacomã na etapa final. Dessa maneira, a portuguesa se sagrou campeã, já havia garantido o retorno à primeira divisão do futebol paulista com a passagem para a grande decisão. Dona da melhor campanha, a portuguesa sobrou ao longo de toda a competição. Foram 13 vitórias, 7 empates e uma única derrota durante a fase de grupos para o Rio Claro. Entre os destaques dessa Luz, o bom trabalho do técnico Sérgio Soares. Marzagão, volante de 34 anos de idade, arrebentou. Gostei também da dupla de zaga Patrick e Naldo. Lateral esquerdo Eduardo Diniz, que perdeu um gol incrível nesse domingo, mas fez também uma boa competição. Daniel Costa, o grande craque, o maestro do time. O França, melhorando demais na reta chegada, além do Luan e do Caio Mancha, mais conhecidos do torcedor. Parabéns à Lusa, que a partir da próxima temporada joga a Série A1 do Campeonato Paulista e vai tentar ao longo do segundo semestre ganhar a Copa Paulista para ter direito à vaga na Série D do Brasileiro de 2023. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, e o turco Mohamed segue muito bem à frente do Galo. Técnico argentino que chegou sem fazer grandes invenções em relação ao seu antecessor, o Cuca, e tem colhido frutos. Nesse domingo, vitória do Galo por 1-0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vitória super importante contra um adversário complicado. O único gol do jogo marcado pelo Zaratio, um golaço. Atlético que não contou com o Hulk, até por isso teve muitas dificuldades e os 3 pontos se tornaram ainda mais importantes. Queria destacar os números do turco Mohamed à frente do Galo nessa temporada. 19 jogos, 15 vitórias, 3 empates, uma única derrota. Time que já conquistou 2 títulos, o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil, tem 84% de aproveitamento dos pontos. 39 gols marcados, apenas 9 gols sofridos, foram 12 partidas sem levar gol. Dessa maneira, até aqueles que criticaram o técnico argentino em suas primeiras rodadas à frente do Galo já começam a elogiar o trabalho do treinador. Só para fechar sobre o Galo, Dylan Borreiro deve ser anunciado de forma oficial como jogador vendido ao New England Patriots dos Estados Unidos ao longo dessa semana. Negócio fechado por R$19 milhões, o Galo ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Bora falar agora sobre o Botafogo, mais especificamente sobre Erisson, talvez o menos badalado de todos os reforços do Fogão
para a temporada, mas o atacante de só 23 anos de idade vive uma fase espetacular e é o grande nome do clube em 2022. Ele é, entre outras coisas, o artilheiro do Botafogo na temporada. São 10 gols marcados em 14 partidas. Tem ainda mais 3 assistências, ou seja, ele tem uma participação em gol para quase cada partida disputada. Com o detalhe de que ele não foi titular em vários dos jogos do Botafogo, só nessa reta final do Campeonato Carioca. E agora no Campeonato Brasileiro, que tem jogado com mais frequência. Atleta comprado do 15 de Piracicaba, já havia feito uma boa temporada no Brasil de Pelotas na temporada passada. Jogador que atua como segundo atacante, mas também como atacante de referência. Marca gol de pênalti, de cabeça, de fora da área, de dentro da área, de perna direita e de perna esquerda. Jogador que tem ganhado cada vez mais moral com o torcedor e que parece ter um futuro bem interessante. Foi revelado nas categorias de base do 15 de Piracicaba, havia sido emprestado ao Figueirense, não fez muito sucesso por lá, mas já em 2021, com a camisa do Brasil, números muito interessantes. E ao que tudo indica, está pintando aí uma boa revelação para o Campeonato Brasileiro. Se você já tem opinião formada sobre o Eri Show, como está sendo chamado pelo torcedor do Botafogo, use o espaço para comentários e opine. Quero falar agora sobre Jorge Jesus com uma informação importante de bastidor e que envolve o Flamengo. Você está careca de saber que o Marcos Braz é o homem forte do departamento de futebol. É o vice-presidente da pasta, é o cara que manda. Qualquer decisão ligada ao futebol passa pelo crivo do Marcos Braz. E uma pessoa influente no rubro-negro me contou que o Marcos Braz anda chateado com o Jorge Jesus. Tudo por causa do barulho que o JJ tem feito, especialmente nesse momento de dificuldade do Paulo Souza. Já nem é tão mais difícil assim, depois da sequência de 3 vitórias e um empate nos 4 jogos passados. Mas antes desse período, o Paulo Souza chegou a estar na Berlinda. E o Jorge Jesus fez bastante barulho com a possibilidade de voltar ao Brasil. Entre outras coisas, também pela viagem dele ao território nacional. Ele desembarca na última terça-feira desse mês, vai assistir ao desfile das campeãs no Rio de Janeiro e promete conversar com uma série de amigos brasileiros ligados ao mundo do futebol. JJ está cavando o seu retorno ao Flamengo, ou pelo menos uma possibilidade em um grande clube do futebol brasileiro. E essa situação não foi bem digerida pelo Marcos Braz, que quer dar sequência ao Paulo Souza. Treinador português que comanda o rubro-negro aos pouquinhos, tem demonstrado melhoras no time. Para mim, o principal jogo do Flamengo sob o comando do Paulo Souza foi justamente nesse domingo na vitória por 3-1 contra o São Paulo. Um time que misturou intensidade, boa marcação, pressão, roubando a bola no campo de ataque e mais uma vez teve a Arrascaeta inspirado. Mas o grande nome da partida para mim foi João Gomes, volante que cresceu muito, mas muito, sob o comando de Paulo Souza. Quero falar agora sobre o Corinthians. É bem verdade que estamos apenas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Timão lidera várias das estatísticas, entre elas o fato de ser líder do campeonato, são 6 pontos conquistados. Só o Corinthians e o Atlético Mineiro têm 100% de aproveitamento. O Timão também é dono do melhor ataque da competição, são 6 gols marcados em apenas 2 partidas. 3-0 no Avaí, 3-1 no Botafogo. O Corinthians é também o primeiro em pontaria na finalização, 52% dos chutes acabam indo na direção do gol. Tem também a primeira colocação em dribles, são 21 dribles, número muito interessante para um Corinthians que nos últimos tempos, especialmente com o Silvinho, é um time muito engessado. E esse timão, sob o comando de Vitor Pereira, ainda é o campeão de desarmes. Foram 39 roubadas de bola nas 2 primeiras rodadas. Esse time também é o terceiro que menos gols sofreu na competição, um único gol nos 2 jogos, e é o terceiro que mais cometeu faltas, 39 faltas, uma média de quase 20 por jogo. E você, que está achando do trabalho do Vitor Pereira? Já dá para dizer que o Corinthians é postulante ao título? Eu acho que o Timão vai ter mais facilidade em competições de mata-mata do que no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, em que você precisa do elenco. Mas gostaria de saber a sua opinião, use o espaço para comentários e palpite. Quero falar agora sobre Sociedade Anônima do Futebol nos grandes clubes de São Paulo. Durante a live de domingo do canal do Nicola, muita gente me perguntou se o Corinthians, se o São Paulo e o Palmeiras podem se transformar em sociedade anônima, caminho que tem sido seguido por vários clubes. Cruzeiro em Minas Gerais, Botafogo no Rio, Vasco deve ser o próximo no estado carioca. Tem também Curitiba em negociações avançadas no Paraná, o Atlético Paranaense indo pelo mesmo caminho, o Atlético Mineiro levantando as alternativas, o Bahia em negociações quentes com o Grupo City, enfim.
aos pouquinhos os principais times brasileiros estão aderindo à Sociedade Anônima do Futebol. Já em São Paulo essa situação parece bem mais lenta. E eu fui ouvir dirigentes desses clubes. Primeiro é legal trazer um feedback do Pedro Mesquita. O Pedro é o diretor da XP, o responsável pelas negociações do Botafogo com o John Textor e do Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno. De acordo com Pedro, enquanto ele conversava com investidores internacionais, o clube mais perguntado por esses investidores era justamente o Corinthians. Pedro entrou em contato com o Duílio Monteiro Alves, perguntou se o Corinthians tinha interesse em levar essa história adiante, porque não faltariam grupos interessados em comprar o Timão. Mas o Duílio deixou bem claro que não existe a menor chance de a SAF ser aprovada no Conselho Deliberativo e também entre os sócios, assunto descartado no Timão. No São Paulo a situação é parecida. Existe um boato ou outro, uma possibilidade ou outra, mas internamente é algo que não passa. As pessoas que integram o CD do Tricolor são muito conservadoras e têm a convicção de que se a SAF for aprovada, essas mesmas pessoas vão perder autonomia e isso está descartado. Sobre o Palmeiras, a decisão em relação à SAF no Palmeiras vem da presidente Leila Pereira. Enquanto o Verdão for comandado por ela, não há a menor possibilidade de o Palmeiras se tornar uma sociedade anônima do futebol. A Leila entende que é absolutamente pertinente o Palmeiras continuar fazendo sucesso e ser protagonista do futebol brasileiro sem a necessidade da venda do clube. Bora fechar o vídeo para falar sobre o futuro de Claudinho, meio atacante que surgiu muito bem no Red Bull Bragantino, joga no Zenit, já foi convocado inclusive para a seleção brasileira. Nos últimos dias o nome dele foi especulado no Flamengo e mais especificamente no Palmeiras. Bora te contextualizar sobre a situação do Claudinho e depois falar o que eu ouvi do Fernando Garcia, que é o representante dele. Brasileiro que foi contratado em agosto do ano passado pelo Zenit, negócio de 15 milhões de euros, o Red Bull Bragantino ainda ficou com 20% do valor de uma venda futura. Claudinho é titular absoluto do Zenit. Na atual temporada são 27 jogos, 10 gols e 2 assistências. O Zenit tem brigado por bastante coisa. Próxima rodada, semifinal da Taça da Rússia, o Zenit precisa vencer para passar a decisão. Já no campeonato nacional, o Zenit lidera com 3 pontos de vantagem para o Dinamo Moscou, 55 pontos para o Zenit, 52 para o Dinamo Moscou. Até por isso, o Zenit foi o único dos clubes russos que não liberou atletas brasileiros. Você certamente deve ter se deparado com atletas brasileiros que voltaram da Rússia no Zenit, todo mundo ficou. Vale para o Yuri Alberto, vale para o Claudinho, para o Malcom, entre outros. Mas voltando a essa história de que o Claudinho poderia pintar no Palmeiras, a especulação surgiu dando conta de que o Claudinho estaria preocupado com a situação da sua família e que cogitaria voltar ao futebol brasileiro, especialmente se fosse para jogar em um clube que briga por títulos. Perguntei ao Fernando Garcia se essa história procedia. Ele disse que não tem absolutamente nada, que o Claudinho e a família estão adaptados à Rússia. Disse mais, assegurou que ninguém, nem no Palmeiras, nem no Flamengo, fez contato com o Claudinho recentemente e que o Zenit só toparia liberá-lo por um valor muito superior aos 15 milhões de euros. Então é um nome totalmente descartado da nossa realidade. Vai seguir no futebol russo, pelo menos até que se valorize mais um pouquinho e se transfira para um clube ainda maior no futebol europeu. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se inscreve também no nosso canal de cortes. O link está na descrição. Assim que a gente bater 80 mil inscritos, vou fazer o sorteio de algo bem legal para vocês, beleza? A gente se vê de tarde. Abraço, tchau!